O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, useis muitas palavras para fazerem os tambores. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o martírio do bispo João Fischer e do leigo, do político, de profissão, Tomás More, uma das figuras mais importantes do Renascimento, um homem que era elogiado com esse título de um homem para todas as estações do ano, porque todo tipo de conhecimento ele tinha, era um homem criativo, hábil, tinha uma vida também muito virtuosa, muito bem considerado por todos. Principalmente ele era marcado, a sua presença pelo bom humor. Ele que escreve uma oração para obter o bom humor, que começa dizendo: Senhor, dá-me uma boa digestão e dá-me também alguma coisa para digerir. Depois ele dizia: bem-aventurado o homem que sabe rir de si mesmo, ele nunca vai ficar sem diversão na sua vida. Então, Tomás More, amigo dos grandes humanistas da época da Renascença, Erasmo de Roterdã, também um outro humanista famoso, escreveu a sua obra mais conhecida, O Elogio da Loucura, e dedicou ela a Tomás More, fazendo um certo trocadilho com o sobrenome dele, porque em grego loucura é moria. Então ele dedica ao seu amigo More a moria, o elogio da moria, o elogio da loucura. Pois o próprio Tomás More escreveu uma obra até hoje muito comentada, ao seu romance, a sua ficção chamada Utopia, uma palavra que ele inventou, que significava uma ilha. Tomava um pouco aquela lenda da ilha feliz, da ilha afortunada, onde todos são felizes, que na mitologia inglesa, britânica, era chamada a Ilha Brasil. Muito tempo antes de ser descoberto o Brasil, alguns hoje defendem
que o nome do nosso país não vem, como a gente aprendeu tantos anos na escola, do pau-brasil e do pau porque ele tinha uma cor vermelha que parecia uma brasa. Então o nome da árvore virou pau-brasil, e como tinha muito pau-brasil, aqui ficou o nome da terra. Existe toda uma corrente de historiadores que dizem, não, quando essa ilha que se pensava que era, foi descoberta ao ocidente, ela foi identificada como as lendárias Ilhas Brasil, que já existiam em alguns mapas antes do descobrimento. Então, Tomás More toma essa ideia de uma ilha onde todos são felizes e descreve essa ilha como o país da utopia. Quer dizer, utopia é a palavra inventada, tirada do grego, que quer dizer lugar nenhum, o reino do lugar nenhum, o reino da utopia. E nesse escrito ele descreve como os humanistas da sua época pensavam que seria o governo perfeito, a política perfeita, um pouco inspirados na República de Platão e outros escritos, Como seria um país perfeito, onde tudo funcionasse perfeitamente? More imagina isso, mas o que muitos não se dão conta quando leem o seu livro é que nas entrelinhas, o que ele está dizendo? Que um lugar completamente perfeito seria um verdadeiro inferno na Terra, porque todas as pessoas seriam tratadas como peças numa engrenagem impecável, e portanto a terra da utopia é uma terra sem liberdade. É interessante porque hoje se cunhou também na literatura, no cinema, etc., o conceito da distopia, ou seja, um lugar no futuro que é um verdadeiro inferno na Terra. E criaram esse termo em oposição à utopia, como dizendo, não, utopia é o céu na Terra, e distopia seria o inferno na Terra. Mas a própria utopia já é um inferno na Terra, se a gente presta atenção no escrito de Tomás More. Então, foi a maneira de ele dizer para os intelectuais do seu tempo: olha, esse mundo perfeito que vocês imaginam, olha que horror seria se ele fosse colocado em prática. Alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, o também inglês Winston Churchill recebeu uma homenagem, e o prefeito ou político, o homem que estava dirigindo a homenagem, a condecoração a ele, disse assim: graças a Deus nos livramos do horror de Hitler, do nazismo, etc. Eu acredito que no futuro, com a evolução, com o progresso, com a técnica, com a ciência, nós vamos ter um controle completo do ser humano. E aí, quando o ser humano estiver completamente controlado, nós vamos garantir que horrores como esse da Segunda Guerra nunca mais vão acontecer, que o horror como Hitler, nunca mais vai acontecer. E Churchill depois diz umas palavras agradecendo a condecoração e diz assim: bom, quanto a esse mundo perfeito que o nosso amigo acabou de mencionar, eu espero estar morto muito tempo antes do que aconteça. Então, Tomás More, como também John Fisher, eles estão justamente numa grande encruzilhada da história. Por que ele foi martirizado? Porque o rei Henrique VIII queria que ele e o bispo, o arcebispo, primaz da Inglaterra, João Fisher, assinassem um termo, um juramento,
onde eles declaravam que a autoridade suprema em todas as matérias, inclusive na matéria de religião, era o rei da Inglaterra. E que eles não obedeceriam a nenhuma autoridade, seja civil ou religiosa, fora da Inglaterra. E foi justamente aí que Tomás More se negou a assinar, não quis declarar o porquê ele se negava, e depois, no final, isso fica muito claro que não foi um ato de covardia dele, mas foi uma consideração profundamente cristã e espiritual. Ele tinha plena consciência: se eu disser o porquê eu não assino esse juramento, eu vou estar confessando a minha fé, e certamente eu vou ser levado à pena de morte, e eu vou me tornar um mártir, mas eu sou apenas um pecador, eu não mereço a honra de ser um mártir na igreja. É uma honra demasiado alta para mim, que sou apenas um pecador, um pobre pecador. Então, como eu posso ser tão soberbo, tão orgulhoso a ponto de merecer a honra maior de todas que um cristão pode ter, que é a honra do martírio? Então, ele ao mesmo tempo segue a sua consciência, não jura, não assina juramento nenhum, mas ao mesmo tempo se cala. Mesmo assim, o seu silêncio não é suficiente para o rei. Ele leva Tomás More a julgamento. Tomás More é julgado, é condenado por insurreição, enfim, desobediência à autoridade máxima do rei. E depois que ele recebe a sentença, ele declara para todos: até agora eu fiquei calado, porque eu não me julgava merecedor, e continuo não me julgando merecedor do martírio. Mas agora que a minha sentença já está decidida, eu quero dizer muito alto e de bom som para todos: eu não obedeço ao rei porque eu permaneço fiel à Igreja Católica. E como filho da Igreja Católica eu nasci, como filho dela eu quero morrer, quero ser fiel até o fim e dou a minha vida pela fidelidade à Igreja. Então ele é levado ao suplício. Na época, a sentença era ser pendurado pelo pescoço, depois ser jogado no chão, ainda sem morrer, e depois disso ser decapitado. Mas como o rei considerava Tomás More um amigo pessoal dele, ele disse: bom, isso de ficar pendurado vocês deixam de lado, só decapitem ele. E Tomás More ainda teve o bom humor de dizer: eu espero que nenhum dos meus amigos receba a grande clemência do nosso rei, a grande misericórdia dele, não tenha que passar por ela. Então, ele nos dá esse exemplo de um homem do seu tempo, de um homem de uma grande cultura, de uma grande erudição, e um político. São João Paulo II declarou ele o patrono, padroeiro dos políticos. Um exemplo de um homem que soube dar a sua vida pela verdade e pelo bem. Então, um exemplo para ser seguido por todos aqueles que têm essa nobre, mas tão depauperada profissão da política, da qual a gente nem sempre recebe tão bons exemplos assim. E um homem que, naquela encruzilhada entre seguir o espírito da sua época e o Espírito de Deus,
o Espírito Santo, ele optou por ser fiel à Igreja e aquilo que o Espírito Santo dizia ao seu coração. Que Santo Tomás More seja aquele que nos inspire, principalmente os cristãos leigos que estão aí no mundo sofrendo tantas pressões culturais, tantas pressões ambientais e até políticas, no sentido de abandonar a fé, de professar, de concordar com coisas que são contrárias ao que Cristo e a sua Igreja ensinam, que, inspirados nesse exemplo, nós sejamos pessoas do nosso tempo, sejamos líderes do nosso tempo e, ao mesmo tempo, sejamos exemplo para os nossos irmãos e irmãs de coerência, de fidelidade à nossa fé, de fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Peçamos essa graça na Santa Eucaristia.